Bora para o nosso Fran Responde de hoje. E hoje a perguntinha é bastante dolorosa. E quem é mãe, de verdade, vai sentir um pouquinho aí junto comigo, porque ao ler essa perguntinha, eu não tive como ser indiferente, né? Então a pergunta foi: Fran, o que podemos fazer com a realidade da morte do nosso filho? A dor, a saudade, uma mãe, um pai, uma irmã conseguem sobreviver a uma dor tão cruel? E a resposta é sim, conseguem sobreviver, mas é uma verdade que é uma grande dor, né? Eu não sei qual é o período que você vivencia essa dor, esse luto, essa perda, né? Mas é importante que a gente entenda que existem alguns caminhos, afinal de contas, a gente precisa sim encontrar forças em algum lugar. E uma forma muito bacana de a gente começar a encontrar essa força e começar a fazer esse resgate é a ressignificação. Ressignificação é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com os meus pacientes no consultório. Porque do que consiste ressignificar? Ressignificar é você encontrar um final mais leve para uma mesma história, né? Falando claro, explicando de uma forma bem simples. Mas a nossa história, ela é contada por nós do jeito que a gente quiser. Então, se eu conto a minha história para você com muita dor e acredito nela, ela dói muito. Agora, se eu encontro uma leveza dentro dessa história, por mais que exista nela muita dor, ela se torna um pouquinho mais leve. Então, o que é a gente ressignificar num caso desse, num caso de uma perda desse tamanho? É a gente pegar essa história e entrar nela, ir lá e arrancar o melhor que ela teve. Então, a gente não vai mirar na perda, a gente vai mirar na oportunidade de ter construído uma história com esse filho, independente de quanto tempo você teve com ele, né? Eu sei que no caso específico dessa pergunta, a gente fala de um bebezinho, né? Mas não importa quanto tempo você teve com esse filho ou quantas coisas você planejou, o que tem de oportunidade ali envolvida é o que você precisa de verdade focar. Então, o que surgiu de bom nessa história? O que a gente construiu? Como é que foi a união, de repente, ali entre a família, entre os pais, né? Que delícia que foi poder viver os momentos de planejar isso. O que vem depois é uma outra parte da história. Mas se eu olhar só para a parte que dói, sempre vai doer. Então eu preciso olhar para aquilo que de bom essa história me gerou, para as vivências que foram positivas, para a união, para os amigos que talvez estiveram ali ao redor. Então, que bacana você ter a oportunidade de ter pessoas especiais que te amam e que estão aí com você e que te apoiam, né? E que bacana você ter uma família e esse bebê que partiu, ou no caso geral, um filho que partiu, né? Ele também está fazendo parte, ele também está dentro dessa família e que bom que vocês puderam construir no tempo que foi dado a vocês algumas histórias. Então ressignificar consiste em a gente começar a contar pra gente de uma forma branda, é a gente entender que alguns ciclos precisam se fechar e que existem coisas, a grande maioria na verdade, que não estão no nosso domínio. Então talvez elas vão acontecer independente da nossa vontade. Mas o que está no nosso domínio é a gente entender e agir a respeito disso de uma forma que nos pareça mais leve. E às vezes não é isso que a gente faz, a gente fica ali apegado, é quase que uma culpa, né? E aí já é uma outra questão, não ficar procurando culpados, né? Quanto mais você procura culpados, mais você reforça o ruim dessa história e você esquece da parte linda dessa história, que foi um bebezinho que esteve aí na tua barriga por um bom período, que talvez vocês tenham conversado e vivido bons momentos e que em algum momento esse ciclo se fechou. Mas ainda assim você teve a oportunidade de conviver com esse serzinho por um longo período e isso é muito especial. Então se trabalha na ressignificação, procura trazer leveza quando você conta essa história. Compreender esse fechamento de ciclos é muito importante. Assim como o ciclo desse filho se fechou, o nosso ciclo também vai se fechar em algum momento e a gente não tem a menor ideia de quando. E o que é importante a gente fazer é viver bem, estar bem no período que a gente ainda tem dentro desse ciclo. Então eu te diria, escolha contar essa história de uma forma mais leve, não reforce dentro da história o que te faz mal, não busque culpados. Os ciclos se fecham, independente da nossa vontade. Que mais que é muito importante? Não sofrer pelo que ia viver. Né? Essa é uma dor muito grande quando a gente perde alguém, a gente pensa, nossa, a gente ia fazer isso, aquilo e aquele outro, né? E aí isso só aumenta a tua dor. Então você pega naquilo que você viveu, naquilo que foi possível fazer.
acabou. Porque quando a gente fica pensando no que iria, como o nosso cérebro não distingue o real e o imaginário, a gente acaba começando a sentir isso como uma verdade, e aí de repente você se dá conta que isso não é verdade, e aí a tua dor aumenta ainda mais. Então mira naquilo que você viveu e que foi bom. E aí depois disso você entende que esse ciclo se fechou e que existem novos ciclos aí para serem abertos, existem pessoas importantes aí ao teu redor que provavelmente precisam de você, que querem te ver bem. Então isso também é muito importante a gente pensar. Que mais? Mudar foco, né? A gente tem um período de sofrimento ali do luto, que é normal, né? Tá tudo bem, não tem problema que a gente sofra, que a gente queira chorar muito, porque dói, de verdade dói. Mas quando a gente percebe que isso já tá levando um tempo a muito além, né? Que eu já não consigo mais fazer nada na minha vida, que eu já não tenho mais ânimo, que eu já não tenho mais força, aí a gente precisa fazer um resgate emergencial. Então, o que eu quero dizer? De repente você não volta para as tuas atividades normais, você não quer mais levantar da cama, por um período, reforço, normal, né? O começo é normal, você vai sentir uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, mas conforme os dias vão passando, as semanas, os meses, isso tem que estar um pouquinho mais leve. O que eu quero dizer com leve? Eu quero dizer que você, mesmo com a dor, precisa estar conseguindo trazer as tuas atividades aí o mais próximas do normal possível. Então, se por um acaso isso não está acontecendo, você precisa se trabalhar na mudança de foco em caráter emergencial. E o que é isso? Isso quer dizer que quando você percebe que você está demais nessa dor, alimentando demais, de repente vai no quarto, mexe nas coisas, enfim, você precisa trazer algo diferente em que pensar. Isso é mudança de foco. Teu cérebro tem a capacidade de focar em uma única coisa por vez. Perceba que quando você está muito distraída, não está doendo. E não é porque você não está sofrendo por isso, é porque você não está prestando atenção nisso. Então, mudar foco é exatamente isso. Você precisa trazer algum outro estímulo que o teu cérebro precise pensar a respeito. Com isso, aquele pensamento da dor vai ficar um pouquinho de lado e você consegue respirar um pouquinho fora dessa dor, vamos dizer assim. Aprender uma nova habilidade, fazer uma leitura que você se conecte, se distrair, brincar, se conectar com as pessoas que são importantes para você, que estão aí pertinho de você. Tudo isso nos auxilia muito. Sentir o carinho, o contato, o acolhimento das pessoas também é muito importante. Daí eu tenho algumas perguntas para te fazer. A gente fica ali dentro do nosso sofrimento, mas a gente esquece de se trabalhar na questão da empatia. O que é a empatia? A gente meio que tentar se pôr no lugar do outro mesmo. Mas esse outro é o outro que partiu. E aí a pergunta é, se você tivesse partido e o teu filho estivesse aqui, como que você queria que ele vivesse? Se você pudesse dar um recado para ele, que recado seria? Ele tendo ficado e você tendo partido. Você queria que ele vivesse bem, que ele vivesse feliz? Você queria que ele levasse a vida dele normalmente, que ele pudesse sair, brincar, se divertir? Ou você preferiria que ele ficasse em casa, triste, chorando a tua falta, a tua perda? Certamente você ia querer ver ele feliz. Se você o ama, tudo que você mais ia querer era ver ele bem e feliz. E isso é muito importante, porque se a gente for pensar nele, e claro que de uma forma bem simbólica, se a gente fosse dizer para ele nos mandar um recado então a respeito de você, que recado seria esse? Será que ele ia dizer, mamãe, sofre até o fim? Ou será que ele ia dizer, mamãe, seja feliz, tá tudo bem, esse ciclo se fechou, mas existem outros ciclos aí para serem abertos, vividos, histórias para serem construídas, né? Então, se eu gostaria que ele ficasse muito bem, por que eu não penso que ele também gostaria que eu fizesse o mesmo? E aí, desse momento, eu começo a tirar também algumas forças para que eu consiga continuar levando e seguindo nesse caminho. O mesmo serve para todos os outros familiares que estão ali ao redor, né? O papai, a mana, né? Irmãos no geral. Então é a gente usar nesse momento a força de cada um para que todos se fortaleçam juntos e consigam passar por esse momento de grande desafio e de grande dor. E aí eu fecho esse nosso vídeo, esse Fran Responde de hoje, com uma forma simbólica de pontuar para você essa dor. Então a gente vai brincar que é quase como se você tivesse feito um grande machucado na tua perna. Então você estava distraída, caiu na rua e você fez um grande machucado na tua perna, sangrou muito, ficou realmente muito machucado. E aí naquela hora que você machucou, doeu demais, doeu muito. E aí você tinha que lavar aquele machucado e doeu muito para lavar, ardeu, foi muito ruim. E aí de repente, depois de estar bem limpinho esse machucado, você fez um curativo, passou uma pomadinha, né, deixou ele ali fechadinho.
E com o passar dos dias, ele começa a formar uma casquinha, né? E aí tu vai tirar aquele curativinho, vai deixar ali esse machucado fazendo essa casquinha. O que essa casquinha representa? Ela representa que é uma parte do processo, que daqui a pouco não vai mais ter essa casquinha e vai ficar só uma cicatriz. Só que qual é a grande problemática das nossas dores da vida? É que quando a gente percebe que está quase querendo fazer uma casquinha, às vezes a gente, mesmo sem perceber, vai lá e mexe. E o que acontece com o machucado quando a gente arranca a casquinha? Ele volta a sangrar. Então, qual é o meu convite para você? Que você entenda que esse machucado precisa fazer casquinha e depois ele precisa cicatrizar. E a grande verdade é que isso sempre vai estar ali, porque vai virar uma cicatriz e vai estar ali para sempre. Só que na cicatriz, na fase de cicatriz, não é que ele não dói, ele dói diferente. Ele vai doer talvez pela lembrança, ele vai doer talvez pela emoção que te gerou, mas a dor é diferente. Mas essa marca vai sempre te acompanhar. A pergunta é: você quer que essa marquinha esteja sempre sangrando? Se a resposta é não, você precisa deixar esse ferimento cicatrizar. E esse é o meu convite para você. E deixar cicatrizar não significa que você não se importa e não significa que você não ama o teu filho com todas as forças do teu coração. Muito pelo contrário, significa que você o ama o suficiente para conseguir se reerguer de novo, assim como certamente ele gostaria de te ver. Porque se mães e filhos se amam, né, e certamente ele é alguém muito especial para você, certeza absoluta que assim como você adoraria vê-lo muito feliz, ele da mesma forma adoraria ver você feliz. Então o meu convite para você é: deixa esse machucado cicatrizar. E não se sinta culpada por isso. Você precisa disso, para que você possa daqui para frente construir algumas novas histórias com pessoas que estão aí pertinho de você, para que daqui a algum tempo você não se arrependa de ter negligenciado essas vidas que estão aí com você e essas histórias. Tá certo? Bastante doloroso esse nosso Fran Responde de hoje, eu imagino, mas eu acredito que é extremamente importante. E essa simbologia do machucado, eu acredito de verdade que nos auxilia muito, né? Para muitas dores, para todas as dores da vida. Escolhe parar de mexer nesse machucado para que ele crie a casquinha e de verdade vire uma cicatriz que vai te acompanhar sim, mas te acompanha porque faz parte da tua história. Te acompanha por uma boa razão, porque é também por essa cicatriz, é também por essa dor que você está onde está e construiu o que construiu. E tá tudo bem. Quando a gente aprende a amar e acolher cada ponto da nossa história, ainda que ele não seja um momento de grande alegria, a nossa história começa a fazer muito mais sentido, porque a gente evolui muito, a gente cresce muito, também a partir das nossas dores, e eu diria que especialmente a partir delas. Mas que a gente consiga sempre ressignificar essas dores para que a gente possa aproveitar o ciclo que ainda está aberto aí para nós. Tá certo? Se você acha que fez sentido esse vídeo, se você acha que a gente pode contribuir com alguém, curte, comenta, compartilha, é bem importante. Quanto mais interação eu tenho nos meus vídeos, mais longe eles chegam, ou seja, mais pessoas conseguem ter acesso aqui a essas conversas, a essas reflexões, tá certo? Gratidão enorme por ficar comigo aqui até agora. Beijo grande e até o próximo Fran Responde. Tchau, tchau!